Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. E esse canal tem o intuito de fazer uma releitura de mercado do dia corrente, né? Todas as minhas operações, tudo que eu fiz, o meu trade system, né? Meu operacional, os meus alvos e stops, e todos os dias tem vídeo novo fazendo essa releitura. Então, se você tiver uns 3, 5 segundinhos aí, dá um pause no vídeo, dá uma curtida que ajuda bastante a gente nesse canal e acompanha todos os dias aí na parte da noite uma releitura de mercado, fechou? Bom, vamos lá, vamos começar pelo mini índice. O mini índice hoje abriu com gap de alta, né? Eu vou te mostrar primeiro o que eu uso para mensurar o mercado. Primeiro de tudo, os meus indicadores são DI+, DI- com ADX, OBV com média móvel de 9, né? O que eu faço daí? DI+, e DI- eu vejo qual é a força, se é de venda ou de compra. O ADX vai medir a intensidade dela. O OBV é média de 9, nada mais é do que um medidor de oscilação, tá? Então, se para cima vai ser para cima, se para baixo vai ser para baixo, é isso. Normalmente eu uso daí para esperar romper pivô, beleza? E vou mostrar para vocês aqui exatamente como funciona. Bom, primeiro de tudo, o índice abriu com gap de alta lá de pelo menos uns 370, 80 pontos aqui, né? Como vocês podem perceber, eu nunca opero isso aqui, né? E isso porque eu dei muita cabeçada quando eu comecei, porque minha cabeça não tinha chaveado, né? Tenta entender o seguinte, a maioria dos grandes stops estão guiados pelas médias, tá? Então, se você compra um candle extremamente descolado da média, assim, você não tem stop, seu stop vai ter que, você entrar aqui em cima, seu stop vai ter que estar aqui embaixo, ó, né? Você não tem stop. Então, é sempre importante você esperar tocar a média para encurtar o teu stop e maximizar um pouco mais o resultado, tá bom? Vamos lá então, primeiro de tudo, abriu com esse gap de alta gigantesco, a média de 9 rompeu a média de 21, foi o que eu vi aqui, e nesse candle 4 aqui, ó, ele fez uma inversão de polaridade, né? O que ele fez aqui? Ele estava subindo, 3 candles de alta, o DI+ estilingado para cima, apesar da DX estar indicando que vai dar uma arrefecida, o DI+ estava empinado para cima, o DI- apontou para baixo e o OBV, como eu comentei para vocês, estava para cima da média. Então o que eu fiz? Eu dei uma ordem de compra aqui, stop aqui e projeção 2 vezes o risco. Bateu no meu gain aqui. Foi uma operação curtinha, mas deu 260 pontos. Aí foi um bom trade. O mercado foi espaçando, o DI+ estava acusando que ia ter um pullback, né, uma estilingada para baixo. E foi o que aconteceu nesse candle 15 aqui. Né? O que ele fez? Ele desceu na média. Todo mundo me pergunta sobre a minha regra de coloração. Isso aqui é um robô, tá? É o que eu que montei. Então, quando esse robô aqui, né, esse candle aqui, 15, ele perdeu a média de 9, quase encostou na 21 e fechou e perdeu a cor, ou seja, o que eu pensei, né? Acabou a cor de compra aqui. Tem muita venda nesse cara, muita liquidez. Se porventura esse cara perder o topo, significa que quem vendeu neste candle está com o stop exatamente aqui, ó. Então, a hora que ele estopar, ele vai dar uma estilingada para cima. Levando em consideração que a amplitude do candle era alto e meu trade no mínimo são 2 vezes o risco, eu fiz uma ordem de compra aqui, botei meu stop aqui e fiz a projeção 2 vezes o risco para cima. Eu tento fazer, e até indico, né, que isso facilitou bastante meu trade system, eu tento fazer uma leitura identificando essas LTAzinhas ou LTBzinhas aqui. Tá? Isso é muito importante, porque você consegue ver aonde estão os limites dos stops. E isso você consegue ter uma projeção muito boa se o mercado vai expandir rápido, né, distribuir rápido, ou se ele vai dar uma acumulada maior, tá bom? Vocês podem perceber, rompendo esse candle aqui, né, assim que ele pegou minha ordem de compra aqui, ó, o DI+ passou por cima do ADX, o ADX ficou maior do que no candle anterior e o OBV indicou para cima. Então eu fiquei bem confortável nesse trade até aqui para frente. Esse trade demorou bastante, né? Ó. Vocês podem perceber, pegou meu alvo aqui em cima, ó. 350 pontos ali, 700 pontos. Esse cara aqui garantiu o meu dia, foi um belo trade, garantiu o meu dia. Bateu, como foram 2 gains consecutivos, exatamente com o mesmo operacional, principalmente guiado pela média, igual eu comentei com vocês, tá? Isso aqui
foi a negativação de uma venda. Negativação de uma venda, você pega a força dos comprados, que é do candle verde, mais as compras dos stops dos vendidos, né? Então você não pega só a força da compra, você pega a tendência da compra somado com o stop da venda, que também é uma compra, né? Então você dá essas barronas gigantescas aqui, ó, de combustão e foi buscar o alvo, né? Não demorou tanto, mas demorou. No dólar eu acabei ficando um pouco mais preocupado. Bom, no final do dia eu fiz uma venda aqui no índice, né? Como o índice deu uma... Vocês podem perceber que ele desgrudou muito uma média da outra, né? Quando ele desgruda muito a média da outra, e aqui ele começa a juntar, eu não opero mais. Porque eu sei que a tendência, principalmente com o ADX abaixando assim, ó, a tendência dá uma consolidada. Então eu tento só ficar treinando meu olho para ficar identificando isso aqui, ó, né? É um exercício que me ajuda bastante no meu dia a dia. E aqui eu identifiquei uma venda, né? O que eu vi aqui? Deixa eu aumentar o candle para ficar mais visual para vocês aqui. Ó, é o seguinte. O mercado já tinha subido demais, beleza? Esse cara aqui, ó, cruzou a média. Diferente desse cara aqui, ó. Diferente do 55. Esse 55, ele cruzou a média, mas fechou acima da média de 25. Ele não fechou nenhuma vez abaixo da média de 25, não, de 21. Nenhuma vez abaixo da média de 21 ele fechou, tá? Esse cara aqui já não. Então esse cara, ele desceu, fez um fundo embaixo da média de 21, voltou, testou esse topo e voltou no pullback, né? Então o que eu fiz aqui? Esses dois candles aqui, ó, que estão literalmente sobrepostos aí nas médias 9 e 21, aqui, ó. Eles tentaram romper a média e não conseguiram. O candle 70 tentou romper a média de 9 e não conseguiu. O candle 71 tentou romper a média de 21 e nem chegou perto, né? E fez um inside candle. Então, o que é um inside candle? É um candle, ó, um candle dentro de outro, tá? Ele não conseguiu romper nem a mínima nem a máxima. Então, o que eu fiz? Eu já tinha colocado uma ordem de venda aqui, esperando romper com o stop na máxima. Como ele fez um inside, eu desci minha entrada, eu subi minha entrada para cá e mantive meu stop onde ele está. E fiz projeção 2 vezes o risco para baixo, que pegou bem aqui, tá? Pegou na minha ordem e saiu. Na verdade, ele pegou nesse candle aqui, ó. Beleza? Bem no finalzinho, bem no fechamento, ele pegou aqui assim, ó, tá? Foi um belo trade e esse é o segredo de maximizar os lucros encurtando as perdas, tá? Então, ó, você tinha sacrificado 58 pontos ali, você acabou pegando 130, um trade rápido, tá? Apesar de ser um trade rápido, se você fizer a conta, é quase 3 para 1, né? Então, talvez, por ser um stop curto, você consiga maximizar o número de contratos dentro do seu gerenciamento de risco, né? Bom, depois disso daí eu fiquei meio inseguro de operar no mercado, apesar de ter visto algumas oportunidades bacanas. Aqui em seguida eu fiz um trade, já era para ter parado, mas eu fiz um trade que acabou dando certo. Eu não gosto de operar, apesar de ser o meu operacional, eu não gosto de operar no final da tarde, tá? Porque tem baixo volume, etc. Mas como eu vi que o dólar estava extremamente acumulado, falei, hora que fechar o mercado, acho que vai dar certo. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse trade, esse candle 101 aqui, ele fez o mesmo cenário lá de baixo, né? Ele rompeu a média de 9. E aqui em cima, o DI mais para cima, o ADX indicado para cima e o ABV para cima também, né? O que aconteceu? Comprei, stop e 2 vezes o risco no topo da barra ali, tá? Aqui, ó. É isso daí. Essas foram minhas operações no índice, tá? O mesmo operacional, exatamente o mesmo operacional. É óbvio que o robô de coloração ajuda demais, tá? Te dá uma confiança no trade. Pode ver que nessa subida aqui, ó, eu nem pronunciei. Por quê? Porque o robô não pintou o candle, eu não entro. Essas aqui foram as minhas operações no dólar. E essa operação no dólar foi dolorida, dor de estômago, viu, cara? E aí fica a minha dica, sempre quando o ADX, é que eu fui teimoso hoje, sempre quando o ADX estiver para baixo, não entre na operação, cara. Você vai ficar nesse consolidado reme-reme, você põe ordem stop, você sai stopa,
e etc. E eu só não saí aqui porque eu não estava na frente do PC, senão eu tinha zerado isso aqui, mas acabou dando certo. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não tinha esse tamanho de stop, tá fora do meu operacional, tá? Teria dado 1 para 1 aqui embaixo, mas para mim é um operacional muito grande. Se ele tivesse rompido essa média de 9, feito um pullback aqui, descido, eu teria vendido com stop e projeção de gain. Não fez pullback, foi sem mim. Exatamente igual na subida. Na subida subiu, rompeu a média de 9. Em vez de fazer um pullback, não fez. Eu teria comprado, stop, gain. Não fez pullback, não entrei. Na descida, de novo, a mesma coisa. Só que aqui ele fez um pullback. Só que eu não estava confortável nesse pullback aqui. Por quê? Porque o ADX estava para baixo. Eu já tinha me conscientizado, ADX para baixo, não entrei. Teria pegado uns 2 vezes o gain, mas preferi não entrar. E aqui eu fiz minha entrada, né? Por que eu fiz minha entrada nesse cara aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Porque eu tracei essa LTBzinha aqui. E ela coincidiu de ser exatamente a resistência que esta consolidação de candles parou, tá? O que significa isso daí? Significa um pullback de tentativa de rompimento, beleza? E caiu exatamente no meu trade system, como vocês podem perceber, ó. Ele rompeu a média de 9, ó, rompeu. Fez um pullback e aqui ele armou um pivô. O que eu fiz? Compra, stop e projeção 2 vezes o risco. Agora eu vou mostrar para vocês quanta dor de barriga que me deu esse trade aqui. Tá? Ó, esse foi meu operacional. Foi isso aqui. Olha quantas vezes eu quase fui estopado. E de novo, sorte que eu não estava na frente do PC, tá? Ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Mas, seguindo o operacional, deu bom aqui, realizou aqui em cima, gain. E de novo, sempre tento fazer uma leitura de mercado, tá? Ó, aqui uma LTBzinha, aqui outra LTBzinha, tá bom? E aqui eu fiz uma segunda operação, porque eu já tinha fechado minha banca, né? Mas aqui, ó, o stop extremamente curto de 1 ponto. Eu entrei nele aqui com uma mão um pouco maior e fui até o ADX abaixar aqui, né? E quando o ADX estivesse alto, ele perdesse a mínima. Então aqui acabei saindo nesse trade aqui, nesse candle aqui, ó. Na perda desse candle, da mínima desse candle aqui. Foi um belo trade, exatamente o mesmo operacional em todas as operações, tá? Todas as operações. Como o índice, o dólar precisava dar uma subida, né? Ele ficou muito consolidado, acabou fechando nesse triângulo feio aqui, ó. Ficou um triângulo com uma amplitude muito grande. No rompimento dele eu acabei comprando e dando certo. Mas esse quadrado aqui, ó, esse quadrado de consolidado aqui, ó, que é uma bandeira torta pra caramba. Esse quadrado aqui é o que estopou muita gente, né? Mas como vocês podem perceber, eu tenho um robozinho de indicador que eu fiz aqui, ó, de agressor. Isso fez com que o saldo agressor passasse para o positivo e acabou tendenciando o dólar para cima, né? Nos 60 minutos, o dólar precisa, teoricamente, né? Ele precisa teoricamente fechar na segunda Fibo, tá? Aqui. Então, não se sabe o que esperar amanhã, pelo menos eu não tenho a menor ideia do que esperar amanhã, mas o que eu posso falar é que o dólar, nos 60 minutos, ele está testando a média de 21, e todo mundo sabe, depois de uma tendência gigantesca, o que é testar a média de 21. Provavelmente, possivelmente, amanhã ele teste a média de 9. Há uma grande probabilidade que ele teste a média de 9 amanhã, tá? Não é certeza, mas há uma grande probabilidade. Já no índice, nos 60 minutos, ele acabou fazendo um pivô gigantesco aqui, né? Isso aqui foi olha, essa retração de pivô aqui. E aqui ele acabou dando uma entrada num pivô aqui e a tendência é ir para cima, né? Mais para cima ainda. Subiu bem, não devolveu tanto e a tendência agora parece que é para cima, tá? Apontando, dei mais para cima. Esses últimos candles aqui puxaram o ADX para cima também, ou seja, intensificando o movimento de compra e o ABV para cima da média de 9. Bom, essa foi minha releitura de hoje. Se vocês puderem, de novo, dar uma curtida no vídeo, ajuda bastante a gente nesse canal. E todo dia tem vídeo novo para vocês acompanharem a releitura de mercado comigo, com o meu Trade System.
Tamo juntos, até amanhã, um belo trade para nós, uma boa semana.